repente começaram a aparecer uma série de manuscritos e de livros que sim tinham muito sucesso e que eram sobre zombies e normalmente também ambientados num futuro distópico, que é, na minha opinião, a parte mais interessante desta nova tendência, é que quando se fala destes novos romances de zombies, para além dos que são uma sátira, são todos ambientados em futuros distópicos, ou seja, são mais ou menos como uma espécie de 1984 apocalíptico, em que grande parte da população se transformou em zombies e o enredo parte daí. E é uma tendência que me parece bastante interessante. Porque há vários títulos nesse sentido, há vários títulos não caricaturais em termos de criaturas do fantástico. Uma variedade inimaginável. Eu nunca recebi tantos manuscritos como temos recebido de ficção romântica e desta ficção fantástica. E suponho que com os meus colegas editores passará o mesmo. A minha colega Maia Iglesias da Contraponto, que estava aqui há pouco, e eu costumamos fazer uma brincadeira no escritório, que é quando chega um manuscrito novo, dizemos, olha, agora são unicórnios, agora recebi um manuscrito com uma coisa completamente nova, agora são demónios, agora são palhaços. Recebemos um que era o mais estranho que me passou pelas mãos, que era um romance, uma história de amor, e espero que nenhum de vocês vá publicar, para mal dele. É uma história de amor entre uma rapariga e uma figura que em Portugal não é muito conhecida, que é o Sandman, que é eu imagino que cá se traduza como o homem do saco, que é o monstro que vai adormecer as criancinhas, tem um saquinho de areia, e então esse é o homem do saco, apaixona-se pela rapariga que tem como função fazer adormecer. E isso foi publicado e teve sucesso e foi vendido já em X territórios. E como esse há muitíssimos. O mercado está a reagir de uma maneira cheia de diversidade. Há qualquer coisa de desafio à criatividade no caso das novas tendências fenómeno de caricatura da literatura, e isso será um campo infindável. Dom Quixote pode ser adaptado a isto, ou a Volta ao Mundo em 80 dias, ou os Maias, ou a própria Bíblia, sabe-se lá que já tem um princípio sobrenatural. Como é que Luís Portugal, da Vida de Emergência, olha para este, é um fenómeno ou um epifenómeno, estas caricaturas e estes livros mais sérios à volta de criaturas do fantástico que chegam em Catadupa? Especificamente sobre as paródias, estamos a falar sobre as paródias, eu acho que isso foi aquele livro mais conhecido de Orgulho, Conceito e Dom. Exatamente, acho que esse apanhou toda a gente desprevenida, toda a gente ficou curiosa, os fãs do livro original, os fãs de vampiros, mas acho que é um one shot, é uma coisa que nasceu e vai morrer, vai vender bem, provavelmente, ou vendeu bem. Não acho que tenha substância para toda a gente vai tentar repetir a fórmula, obviamente, mas não acredito que tenha pés para andar muito mais. Agora, quanto ao fantástico que estamos a falar, isto fundamentalmente tem tudo a ver com dinheiro, no fundo. Há montes de gente que quer ganhar dinheiro e está a conseguir. E há montes de gente que quer ganhar dinheiro e não está a conseguir. E temos todos que nos antecipar, e é uma corrida ao lucro, fundamentalmente. São os editores americanos, são os autores que querem ganhar dinheiro e querem ter os adiantamentos, são os agentes que massacram os editores com todo o tipo de lixo que vai saindo para esse mundo. Eu tenho a caixa de correio entupida de porcarias à volta disto, sempre. Há muita vontade de fazer dinheiro. É um negócio milionário. E depois, como a internet acaba por formar um fenómeno de rebanho, em que toda a gente vai atrás do mesmo. E propagação, no fundo também. Massiva, uma coisa, marketing é feito na internet. É uma coisa impressionante. Portanto, agora um fenómeno localizado na América, se calhar passado 6 meses, é um fenómeno global, em que se fazem verdadeiras fortunas. Portanto, está toda a gente atrás do mesmo. Está toda a gente a tentar... É uma guerra pelos leitores e tentar antecipar a próxima moda, e escreve-se... Agora é os zombies, que eu também não acredito que vai ser os zombies, mas se fossem os zombies, toda a gente publica zombies, se der deu, se não deu, vai tudo para o lixo, agora vamos colocar unicórnios. Por um lado é muito triste, porque isto tem tudo a ver com vamos fazer dinheiro. Por outro lado, olha, quem faz dinheiro fica feliz, nós estamos muito felizes com as vendas de alguns livros, mas graças a Deus não é por causa destes livros que nós fomos para o Fantástico, mas que fazemos dinheiro como fazemos. Mas o Fantástico não é só isto. É preciso, é triste porque sempre falo de Fantástico. Fala-se na Stephanie Meyer, fala-se na Sharon Harris, o Fantástico é muito mais do que isto.
Isto é o lado de fazer dinheiro fácil. Depois é o resto fantástico. Isto quer dizer que quanto mais complexo, quanto mais trabalhado for o fantástico, quanto melhor. Menos eu diria quanto mais qualidade tem o fantástico, menos vende. Literalmente. Eu tenho aqui 4 exemplos, 4 livros de vampiros. Escolhi 4 livros de vampiros que nós publicamos. Que é o Mar Casa, farta de vender, graças a Deus. Obrigado a todos os fãs. Sangue Fresco, que vende um bocado menos. Eu Sou a Lenda, não vendeu quase nada. Excelente livro. O melhor de todos, o Império do Medo. Este só deu prejuízo. Portanto, se nós formos ver, os melhores livros não vendem, ou dão prejuízo, e depois, consoante a qualidade do livro vai piorando, vai vender mais. E isso está a pensar. Tem a ver também com outros fatores. Com a própria aposta de marketing da editora, com as séries vendidas, com os filmes. Claro que nós apostamos o marketing onde achamos que vamos vender, obviamente. Mas se nós apostamos o marketing nisto, não vendemos na mesa. Porque as pessoas... Lá está, aquele que eu falo, o rebanho, não é? O fenómeno do rebanho, as pessoas vão todas umas atrás das outras, e toda a gente vai para ali, toda a gente vai para ali. E ninguém vai para lá. Portanto, o que se passa está toda a gente a remar para o mesmo lado, dentro do mundo editorial internacional, estamos a falar de centenas de países, toda a gente a remar para o mesmo lado. Nós recebemos manuscritos que nunca foram publicados, já estão vendidos para 30 países. Como é possível? E depois vamos ler aquilo é deplorável, a todos os níveis. Vendo pelo título e pelo... Vendo pela esperança dos editores de fazerem dinheiro fácil para o ano seguinte. E nós entramos também nessa corrida, eu sou o primeiro a assumir. Nós queremos sobreviver, queremos faturar, temos salários para pagar, temos que entrar nesta corrida pelo dinheiro. No final, publicamos uns livros de que não nos orgulhamos, mas venderam bem, e publicamos uns livros que gostamos muito e venderam mal. Qual é o seu olhar, Joana Neves, da editora Contraponto? Quanto mais literário for este fantástico, pior, em termos de vendas? Eu aí tenho de admitir uma certa falha, é que nós na Contraponto não temos nem muita experiência, nem muita história de fantástico. E creio, suponho eu, mas a Sofia saberá dizer melhor, que é capaz de existir uma certa frustração da parte dos leitores de fantástico, que sempre leram o fantástico que os americanos chamam hard fantasy, que é aquela fantasia mais elaborada, que é preciso ter um mapa e uma árvore genealógica nas primeiras páginas para conseguir seguir. Os leitores de fantasia e que sempre leram os clássicos de histórias de vampiros e de fantasmas e de sobrenatural desde o século XIX até agora. E que nos últimos anos, antes do fenómeno Stephanie Meyer e dos fenómenos como a Marcada, como a Charlaine Harris, que antes desse fenómeno eram considerados um nicho e que havia uma espécie de mito entre os editores que a fantasia não vendia ou é uma coisa só para um nicho e que, enfim, nunca se vai conseguir fazer dinheiro com isso. Imagino que seja um pouco frustrante para os leitores que sempre foram fiéis a este género, verificar agora que, bom, toda a gente lê, toda a gente de repente é um fã de fantástico. Mas não, eu creio que os grandes fenómenos que são criados são basicamente o resultado de uma máquina de marketing, em que acontece, como dizia há pouco, são livros que antes de serem publicados já estão vendidos para 30 países e já são best-sellers antes de serem vendidos sequer um exemplar. E são fenómenos relativamente inevitáveis e que advêm de uma certa massificação da leitura. Podem ou não ter qualidade literária. Eu não iria tão longe até ao ponto de dizer que existe uma relação de proporcionalidade inversa entre a qualidade e o sucesso. Mas isso em qualquer género literário é verdade que quanto mais acessível e quanto mais previsível e quanto mais formulaico for um enredo e for um livro, mais facilmente se irá vender. Verifica-se isso em alguns destes livros de vampiros e de sobrenatural, que basicamente copiam um enredo típico da literatura romântica, daquela romance fiction, Milton Boone e Arlequim, e copiam isso mudando só o pormenor de um dos protagonistas, neste caso estar morto, ou ser um monstro. Exatamente.